Pega a Bíblia aí. Sabe quando os anjos estão diante da presença de Deus? Eu fiquei me pensando esses dias, João, por que a música não muda? É sempre santo, 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 santo. E sabe por que a música do céu não muda? Porque eles não cantam o que eles sentem. Eles não cantam o que eles querem. A gente canta o que a gente sente, a gente canta o que a gente quer. Os anjos não. Os anjos cantam o que eles veem. Você não pegou, irmão? Eles cantam o que eles veem. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, santo. Vamos, você pode ver. Santo, você pode ver. É o Senhor Deus Poderoso. Cante o que você está vendo. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo. Santo é o Senhor. É o Senhor Deus Poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 7. Eu chamei o João. Eu falei, João, você sobe lá, cara, porque se eu resolver cantar, eu não prego, a voz acaba. Aí não adiantou não, João. Deuteronômio capítulo de número 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, continua procurando. A Bíblia fala assim, versículo de número 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de você. E aí ele começa com uma lista de 7 nomes. E esses nomes são os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. 7 nações mais numerosas e mais poderosas, como é que é, gente? Do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com ela. Fala comigo assim, não farás. Vamos lá, gente, mais forte. Não farás. Você vai sem voz, sair sem voz igual eu. Vamos lá. Não farás com elas a aliança. Você vai repetir o que eu vou falar de novo. Nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Eu vou continuar. A Bíblia continua dizendo: não darás tuas filhas a seus filhos, e nem tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa os destruiria. Verso 5: porém assim lhes farei: derrubarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, e cortarei os seus ídolos, e queimarei as suas imagens de esculturas, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses ao seu povo, para que fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, e nem vos escolheu, porque vocês
eram mais numerosos do que qualquer outro povo, pois eram menor de todos os povos, mas porque o Senhor, meu irmão, vamos lá, fala assim: o Senhor me ama. Olha o que a Bíblia diz: porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fiz aos seus pais. Fecha a sua Bíblia, não, deixa a sua Bíblia aberta, fecha os seus olhos. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Jesus, eu não quero que essa seja a melhor mensagem, eu quero que ela seja a mais necessária para a minha vida. Eu quero que ela seja a tua voz gritando, como o som de muitas águas dentro de mim, dizendo: eu te trouxe aqui para abrir caminhos para 2024, para abrir uma porta para esse ano, e eu quero passar por ela, Jesus. Se o Senhor está com a mão na maçaneta, eu quero passar por ela, Jesus. Se é o Senhor que vai abrir essa porta, eu quero passar por ela, Jesus. Aleluia. Você pode dar graças a Deus, tomar o seu assento, meu irmão, com muita reverência e temor ao Senhor, para a gente entender o que Deus está falando. Sabe que eu acredito que esse ano, não é porque é o primeiro domingo do ano que eu vou falar isso para você, e não é porque é o início de ano, mas eu precisava trazer algo para o teu coração sobre o que Deus quer fazer conosco nesse ano. E sabe de uma coisa? Eu acredito muito que esse ano é um ano muito profético. Se não é na tua vida, para mim é. Pastor, quem te falou isso? Ninguém. Eu profetizo que vai ser um ano profético. Amém ou não amém? Quem crê nisso? Fala assim: esse ano vai ser um ano profético na minha vida. Amém? Não precisa ninguém falar, você fala. Esse ano vai ser um ano profético na sua vida. Querido, presta atenção no que eu vou te falar. Deus é um Deus que abre caminhos. Nós vamos entender que Deus, Ele abre caminhos para nós. E eu não quero, sinceramente, andar em caminhos aonde Deus não abriu a porta. Eu não quero passar por caminhos aonde Deus não colocou a mão na maçaneta e abriu para mim. Eu quero passar aonde Ele está me levando a passar. E é interessante porque quando eu olho para esse texto, para essa palavra, eu vejo um Deus um tanto quanto engraçado. E por que engraçado? Porque quando a gente olha para o Deuteronômio capítulo 7, a gente vê Deus cumprindo a sua palavra, mas ao mesmo tempo, nada se realizando, pelo contrário. Deus dá uma surpresa para esse povo. Essa palavra de hoje que eu quero ministrar ao seu coração, eu estou usando a oportunidade de não saber nem por que eu estou pregando aqui hoje, para abrir uma série, uma campanha que a gente tem na sexta-feira. Toda sexta-feira eu prego aqui às 19h30, um culto de milagres, de libertação. E eu quero começar essa série hoje. Vou começar ela hoje, de 7 sexta-feira. Por 7 inimigos que esse povo enfrentou, 7 gigantes que esse povo enfrentou. E eu quero falar do primeiro hoje. Aí se você quiser saber do resto, você vem na sexta-feira, tá vendo, gente? Tem que fazer o merchan, né, do culto também. Mas eu quero falar só de um, porque não dá tempo de falar dos 7. E quando eu olho para esse texto de Deuteronômio, Deus está falando para a nação de Israel, o povo que Ele amava, não precisa nem eu falar mais. Ele fala: olha, vocês são um povo escolhido meu, eu amo vocês, eu não escolhi vocês porque vocês são grandes, eu não escolhi vocês porque vocês são bons, eu não escolhi vocês porque vocês são sábios, eu não escolhi vocês porque vocês têm alguma coisa para me oferecer, mas eu escolhi vocês porque eu olhei para vocês e eu amei o seu coração. Eu amei vocês, eu amo vocês, eu amo aqueles que me temem, eu amo aqueles que me reverenciam. Querido, eu tenho aprendido. Essa semana eu passei 2 dias num lugar encostado, num lugar afastado, e ali Deus ministrou tanto ao meu coração que Ele é um Deus de amor. Amém ou não amém? Mas Ele também é um Deus de temor. Amém ou não amém? Querido, presta atenção. A mesma medida do amor de Deus é a medida do temor de Deus. E eu preciso te falar uma coisa antes de nós começarmos. Você precisa entender que nada na tua vida vai fluir se você se apropriar apenas do amor e não do temor de Deus.
Muitas pessoas caem no pecado, caem na desgraça, caem numa vida longe da presença de Deus. Talvez estão caminhando para o inferno porque amam a Deus, mas não temem mais a Deus. Isso é muito sério. E por que é sério? Porque é possível você amar Jesus e não temer mais Jesus. Continuar fazendo a obra de Deus com uma vida toda errada. Você já viu gente pregando em pecado? Quem já viu? Você já viu gente ministrando com a vida tudo torta? Você já viu gente fazendo um monte de coisa, mas com a vida toda bagunçada? Mas por quê? Por que essa pessoa, esses dias para trás, um líder mundial, que eu admirava muito, nos Estados Unidos, veio um escândalo, e eu olhei para ele, eu olhei na figura dele e pensei, Deus, eu fui tão abençoado por esse senhor, por esse homem, por que esse cara caiu? E Deus falou para mim, porque ele me amava. Eu falei, Deus, mas misericórdia, ele te amava e continua no erro. Deus falou, sim, mas ele não me temia mais. É possível você amar a Deus e não temer a Deus, porque o temor ele te priva, o amor te atrai, o temor te sustenta. Amém, querido? Presta atenção, você está entendendo isso? É possível ver quando não há temor. Pessoas andam para lá e para cá, WhatsApp, pregação acontecendo, a glória de Deus se movendo, mas ele está pensando na pizza. Não tem mais temor. A roupa pode ser qualquer uma para ir na igreja. O que eu falo é qualquer coisa. Você está entendendo? Eu amo Jesus, mas eu perdi o temor. Eu perdi o temor. Sabe por que Deus gostava de Israel? Porque Israel ainda temia ao Senhor. Vocês estão comigo, gente? Você pode ser pequeno, você pode ser insignificante, você pode não ter nada, você pode ter vindo lá da escória, mas se você ama o Senhor e você o teme, Deus vai te amar, Deus vai ter afeição, Deus vai falar, eu te escolhi. Vocês estão comigo, gente? O temor te sustenta, te atrai a presença dele. Deus olhou para Israel e falou, olha, eu vou cumprir o que eu prometi para vocês, eu vou dar a terra, eu vou abrir caminhos, mas eu preciso dar um plano, eu quero dar para vocês um manual do que fazer quando pisar na terra prometida. E qual era o manual de Deus? O manual de Deus veio escrito assim, Israel, a terra está diante de vocês. Israel, eu vou cumprir a minha promessa. 2024 vai ser sim o melhor ano, um ano profético na tua vida. Israel, eu vou fazer vocês se levantarem, eu vou prosperar vocês, vou abençoar a tua casa, vou abençoar teus filhos. Israel, vocês vão pisar aonde eu prometi para vocês. Mas, preste atenção, vocês vão enfrentar inimigos, e são 7 nações grandes, 7 nações numerosas. Interessante que Deus não teve nem a piedade de falar, fica tranquilo, vai dar nada não, é de boa. Não, Deus falou, não é de boa, é inimigos, são grandes, são numerosos, são poderosos, são temíveis, mas eu amo vocês, eu estou com vocês. Vocês estão comigo, gente? Amém? Ou seja, Deus mostra o caminho, fala o que vai acontecer, diz o que vai acontecer. E é interessante porque Deus dá um nome para eles. E quem eram os nomes? Eram gente anônimas, eram pessoas desconhecidas, eram pessoas que ninguém sabia. Não, meu irmão, eram gente que Israel sabia, era gente que Israel conversava no arraial, era gente que falava, olha, você viu o que os caldeus fizeram? Você viu o que os heteus fizeram? Você viu o que os jebuseus disseram? Que Jebuseu entrou lá e os jebuseus acabaram com todo mundo. Vamos tomar cuidado, esse povo é muito louco. Eram gente que Israel conhecia, numerosos e grandes, poderosos. E Deus então mostra para Israel quem eram os inimigos. E Deus fala, o primeiro que vocês vão enfrentar são os heteus. São os heteus. Sabe, querido, eu não consigo entender porque Deus fala, eu vou fazer vocês chegar lá. Eles estão no deserto, eles estão passando por muita coisa. E Deus fala, agora chegou a hora de entrar. Agora chegou a hora de eu cumprir a minha palavra. Agora chegou a hora que você vai ver tudo acontecer. Agora chegou a hora que você vai ver a glória se revelar. O pão, o melhor vinho.
as melhores frutas, vocês vão plantar e vocês vão colher muito. Chegou a hora, Israel, vamos lá, Israel. E aí a nação, Aí Deus fala, só que tem inimigos grandes. E aí eu fico pensando, a galera lá, o pessoal de Israel pensando assim, mas Deus, nós já estamos saindo lá do Egito, já matamos os egípcios, já passamos o que passamos no deserto, já passamos por tudo, muitas pessoas morreram no caminho, meus bisavós falavam disso, Deus, Moisés, e aí todo mundo ali, e aí Deus fala, pois é, mas existem inimigos que vocês precisam lutar lá dentro da terra. Irmão, eles tinham duas escolhas, ficar no deserto ou lutar na terra. Eu quero começar a falar algo para você aqui nessa noite. Aqui não vai ser uma palavra muito comum, eu quero dar uma palavra profética aqui para você nessa noite. Sabe, é verdade que ninguém quer estar no deserto, mas na terra prometida existem gigantes. Eu acho que ninguém gosta de passar por deserto, amém ou não amém? Eu detesto o deserto. É por isso que deserto é lugar de passar, não é lugar de habitar. Porque deserto não é lugar de ficar, lugar é terrível, é um lugar horrível. Mas entenda que na terra prometida existem gigantes. Pastor, não estou entendendo, presta atenção. É natural, meu irmão, que numa terra boa existem resistências. Quando eu digo esse ano vai ser um ano profético, um ano de Deus na tua vida, eu não estou dizendo que não vai ter problema, porque aonde tem terra prometida, tem gigante. Aonde tem terra boa, tem resistência. Nem tudo é confortável. Tem muita gente que gosta do deserto. Tem muita gente que não sai do deserto. Por quê? Porque por mais que é deserto, não tem inimigo. Irmãos, pasme, mas eu já vi gente que gosta do deserto, que vive uma autopiedade, miserabilidade durante anos. Você já viu gente que gosta de sofrer? Você já viu gente que gosta de ficar ali? Minha vida é tão difícil. Você não me conhece. Mas eu passei por tanta coisa. Mas o meu marido, meus filhos. Mas você não conhece a minha história. Mas de onde eu vim. E ele tem uma auto-miserabilidade. Porque para ele é confortável o deserto. Porque o conforto do deserto é a ausência dos inimigos. Irmão, uma vez eu estava numa célula. Não foi aqui, em Divinópolis. Quando eu pastoreava lá. E numa roda ali no quebra-gelo. A gente estava perguntando, né, como é que foi seu ano. Como é que começou a semana, não sei o quê. Aí um falava assim, foi uma bênção, mas teve muita luta. Aí o outro falou assim, foi difícil demais, o inimigo se levantou, muita gente com problema. E aí chegou numa pessoa, sabe aquelas pessoas? E ela falou assim, o meu tá bom demais. Eu falei, tá bom mesmo, glória a Deus, irmã. Eu estou vendo todo mundo falar aí, mas eu sou assim. Eu não mexo com o diabo e ele não mexe comigo. Foi a primeira pessoa que eu vi que tinha um acordo de paz com Satanás. Ela falava assim, eu não mexo com ele não mexe comigo. Eu achei que ela queria falar bonito, né? Mas foi tão... Eu olhei aqui e falei, gente, não é possível. Nunca vi uma pessoa que tinha um acordo de paz, um tratado, né? Bandeira branca para os dois lados. Você não mexe, eu não mexo. Não fica em paz. Mas essa é a pior desgraça da vida de uma pessoa. Por quê? Porque só tem paz aonde não tem terra boa. Só não tem gigante aonde tem deserto. Pastor, aqui tem escassez. É verdade, por quê? Mas tem paz. Pastor, não tem nada. Pastor, eu sofro todo dia. Mas tem paz. Mas na verdade não é paz, é falta de disputa. Porque aonde não tem nada, não tem guerra. Aonde não tem terra boa, não tem heteus. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Pelo amor de Deus, que esse ano não seja um ano de paz, mas que seja um ano de muitas vitórias. Quem está comigo? Pegou aí. Que não seja um ano de paz, mas que seja um ano de muitas celebrações, de muitas vitórias, de erguer o estandarte e falar, é verdade, o Senhor é comigo, Ele peleja comigo, é verdade, eu já não estou no deserto mais, eu estou caminhando em terras boas, mas eu estou vencendo gigantes. A Bíblia fala que os heteus eram conhecidos como povo temido. E sabe qual era o apelido dos heteus? Esse povo, essa nação? Os filhos do terror. Esse foi, olha aqui para mim, tem uma chave poderosa aí. Irmão, eu estou me apropriando, eu estou comendo essa palavra, eu estou digerindo essa palavra e falando, Deus, é isso que eu quero viver. Os filhos do terror. E existe algo profético. Por que Deus escolhe os heteus para serem os primeiros inimigos de Israel? Os filhos
do terror. Vou ter que fechar minha Bíblia aqui. Por quê? Sabe por quê? Porque esses caras eram tão temíveis, que a Bíblia fala, a história conta que quando as nações chegavam perto deles para guerrear, eles nem tinham guerra, eles corriam de medo dos heteus. É interessante porque os heteus foram os primeiros homens a descobrir o ferro. O ferro. E com isso, eles tinham um armamento bélico violento. Espadas, lanças, escudos. Eles estavam na descoberta do ferro. Eles descobriram as armas. Então isso fez deles um povo armado e bem armado. Pensa, na época de Israel, o povo lutava era com funda, pedaço de pau, sei lá mais o que. Mas daí vem esses caras, pedras. E eles têm ferro, eles têm espadas, eles têm lanças, eles têm escudos, armas bélicas, armas da última geração, filhos do terror, os heteus. E aonde chegava, o pânico era instalado. Então, a grande fama dos heteus eram: eles causam medo. E Deus fala: é com eles que vocês vão lutar para entrar na terra. Quando vocês acessarem a terra, lá eu vou dar o código, lá eu vou dar a instrução do próximo inimigo. Mas o primeiro é o medo. O primeiro são os filhos do terror. Sabe, querido, eu quero pregar aqui nessa noite para você, que Deus aqui nessa noite vai quebrar no teu coração, vai quebrar na tua vida, vai quebrar na minha vida, todo espírito de medo, de acessar aquilo que Ele já liberou. Irmão, eu não acredito que Deus vai fazer, eu acredito que Deus já fez. Eu não acredito que vai acontecer, não, já aconteceu no plano, no Kairos, no tempo de Deus. Aquilo que Ele te prometeu já existe. No Kairos, aquilo que Deus falou já se cumpriu. No Kairos, aquilo que Deus um dia liberou sobre mim já está no plano eterno de Deus. O que eu preciso é acessar as portas que Deus vai abrir para pisar na terra que Ele já me deu. A terra já é minha. Agora eu preciso pisar lá e tirar todo espírito de medo, todo heteu, todo pânico, todo terror. Querido, eu quero te pedir, por favor, não se acostume com o medo, porque o medo rouba as oportunidades da sua vida. O medo rouba aquilo que Deus já te deu. Meu irmão, por favor, não se acostume com o medo, porque o medo tira as variáveis que Deus já colocou na tua vida. Irmão, presta atenção, as decisões que nós tomamos pelo filtro, pela peneira do medo, está sendo roubada, está roubando de você o futuro, aquilo que Deus já preparou. Cuidado com as decisões que você toma olhando para o medo, com um filtro de medo. Ah, mas será? Será mesmo? Será que é para mim? Será que essa vaga é minha? Será que aquele é o meu lugar? Será que esse ano de fato? Quantos não pisaram talvez em 2024 dizendo: ah, eu não tenho expectativa nenhuma, é bobagem. Eu quero confessar um pecado aqui, não sei se é pecado não, acho que não é pecado não, mas por alguns anos eu entrei nos anos seguintes dizendo: ah não, é só mais um calendário, é só mais uma folhinha que vai virar. Até que no final do ano passado, Deus me deu um sacode tão violento, em tempos de oração, e Deus falou assim para mim: eu quero que você tenha as melhores e as maiores expectativas de uma virada que você já teve na tua vida. Aí eu falei: Deus, mas se eu não mudar, nada muda. Deus falou: para com esse clichê, para com essa bobagem. É claro que isso é fato, que se as decisões, as atitudes forem as mesmas, os resultados serão os mesmos. Mas entenda, você não caminha por aquilo que você está vendo, você caminha por aquilo que você crê. Olhe para mim e veja você diferente. Olhe para mim e veja suas decisões diferentes. Olhe para mim e veja aquilo que eu estou fazendo diferente. Crente, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus é um Deus que encerra e começa ciclo. O dia tem 24 horas, mas a meia-noite volta para uma.
1 minuto, aos 60 segundos, volta de novo, zera de novo. Por quê? Porque Deus é um Deus que começa e termina. Deus é um Deus que inicia e acaba. Porque Deus é um Deus de oportunidades novas. Porque Deus é um Deus de recomeço. Você pode ter falhado hoje, amanhã começa de novo. Você pode ter caído hoje, amanhã você levanta de novo. Você pode ter, talvez escolhido errado agora, mas amanhã você pode escolher certo novamente. Porque Deus é um Deus que zera as estações e começa um novo processo. Mas o interessante é que quando Deus fala, eu vou começar uma nova estação em Israel, enfrente os heteus, enfrente os filhos do terror, Deus dá uma palavra para eles, que eu quero que você anota isso aí, por favor. Que seja no teu telefone, que seja, manda um WhatsApp aí. Descobri que agora tem gente que você mandar uma mensagem para você mesmo, né? Eu estou trocando altas ideias aí, vocês não têm ideia. Eu e eu. Tá cheio de mensagem de eu e eu aqui. Quem não sabia aí, ó? Tá sabendo, né, irmão? Tem jeito. Manda uma mensagem para você mesmo. A primeira direção para Israel foi: não faça acordos. Irmão, isso é tão pesado. Não faça acordos. Fala para o teu vizinho, com o inimigo. Fala para o vizinho, com o inimigo não tem acordo. Não tem acordo. Sabe o que é interessante? Que Deus falou para Israel o seguinte: olha aqui, gente, vamos lá, presta atenção. Não vai ter acordo. Olha para mim. Olha para mim. Não vai ter acordo. Ei, Israel, vocês vão entrar na terra, vocês vão olhar para os inimigos, vocês vão olhar para os filhos do terror, vocês vão olhar para os heteus, e não vai ter acordo. Pastor, por que Deus falou para eles que não teria acordo? Eu quero te falar algo muito profundo sobre isso. Sabe por quê? Porque Deus estava tirando deles qualquer possibilidade de voltar atrás. Deus estava tirando deles qualquer possibilidade de fraquejar. Vocês estão comigo, sim ou não? De enrolar a língua, de tremer. Deus estava anulando o espírito de medo dentro deles, dizendo: não tem acordo. Querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Aquilo que Deus fez e aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus está liberando para a tua vida, não tem acordo. Não tem acordo. Com os filhos do terror, com o medo, não tem acordo. Sabe por que muitas coisas ainda não fluíram na tua vida? Porque você tem feito tratados. Eu não mexo com ele e ele não mexe comigo. Porque você tem feito acordos. Quantos acordos você fez em 2023? Quantos tratados você assinou com medo no ano passado? Quantas coisas que você deixou de fazer porque tinha um acordo? Tinha um acordo de medo. Tinha um acordo de temor. Sabe o que é, pastor? Eu sou muito cauteloso. Eu sou muito pé no chão. Cuidado que esse pé no chão muitas vezes tem acordo com o medo. Muitas vezes essa fala de ser cauteloso tem acordos com medo. Deus está olhando para Israel e falando assim: eu te amo, eu te escolhi, eu te gerei, eu vou estar com vocês, mas não faça acordo. Não faça acordo. Sabe, Deus dizia: quando vocês encontrarem com esse povo, eu tenho uma ordem para vocês: não deixa sobrar nada. Irmão, vocês estão comigo, sim ou não? A palavra profética sobre nós, nossa vida, sobre esse ano, sobre a tua vida, é que quando você enfrentar o espírito de medo, os filhos do terror, os heteus, não faça acordo. Não faça acordo. Não faça tratados. Sabe, não é mais ou menos. Deus não te deu parcialidade. Deus não te deu algo parcial. Deus não te prometeu algo na beirada. Deus não te prometeu lugarzinhos. Deus não te prometeu aquele cantinho. Não, Deus te prometeu o que Ele falou. E o que Ele falou vai se cumprir. Para de fazer acordo com Agar. Para de falar para Sara e falar: Sara, eu vou engravidar a escrava, porque você já está velha. Não tem acordo com medo. Se Ele falou que gerou, se Ele falou que vai dar, não existe acordo. Eu vou andar onde Ele falou que eu vou andar. Eu vou fazer o que Ele falou que eu vou fazer. Eu vou fluir aonde Ele falou que eu vou fluir, irmão. Vocês estão comigo, sim ou não?
Pastor, tem uma oportunidade ali, parece que é aquilo que Deus falou, mas não é muito bem daquele jeito, então não tem acordo, porque aquilo que Deus falou é aquilo que Deus falou. Para de ajudar Deus a cumprir a promessa dele. Para de fazer acordo com medo. Abraão fez um acordo com medo que até hoje gera consequência na sua geração. Sabe por quê? Porque ele não entendeu que aquilo que Deus falou era aquilo que Deus falou. Deus não aumenta, Deus não diminui. Deus cumpre a sua palavra. Com os filhos de Eteus, com os filhos do pânico, com os filhos do terror, não tem acordo. Interessante que Deus fala para eles: não deixa sobrar nada. É claro que a gente está num tempo onde Deus dava ordens, porque era assim que funcionava, era daquele jeito, e Deus fala: não sobra ninguém, Israel. Ah, meu irmão, como é tremendo isso, porque Deus olha para eles e fala assim: vocês são pequenos demais diante deles, mas vocês não têm noção daquilo que vocês carregam dentro de você. Querido, presta atenção, não é sobre o que está fora, não é sobre o teu aspecto, não é sobre a tua capacidade, é aquilo que Deus colocou aí dentro. Não tem acordo, não tem acordo, não tem tratado, caminhe sobre a palavra que Ele liberou. Eu me lembro de um dia, eu tinha 10 anos, sei lá, eu lembro pela época da igreja e tudo mais, era 9, 10 anos, eu fui pregar na cidade de Campo Belo, e foi a minha primeira pregação. Ela durou uns 5 minutos, a primeira pregação, 5 minutos, irmão, parecia que era 5 horas, terrível, eu nunca vi nada horrível. Ainda fui cismei de orar lá para um rapaz lá, o cara não levantou da cadeira, uma voz terrível. Mas eu lembro que eu saí daquele culto e eu estava, era um culto, eu estava pregando para, tinha umas 150 crianças, era para uma igreja de crianças, umas 150 crianças. E a gente foi para o culto normal depois, para o culto dos adultos. E aí, quando chegou lá, eu lembro do pastor Daniel, da nossa igreja lá de Campo Belo. Ele ainda não era nem pastor, ele era ministro de louvor lá, mas ele estava pregando para alguma casa naquele dia. E ele me chamou no púlpito da igreja, não era nem a Vale, ele era de uma outra igreja, ele me chamou no púlpito da igreja. E ele olhou para mim e ele falou assim: Deus está me falando, eu me lembro disso como se fosse até hoje, que Ele vai levantar uma grande geração através da sua vida. E aquilo me marcou, como as palavras proféticas que eu recebi na minha vida me marcaram, muitas. Então, quando eu digo muitas, algumas pesadas, né? Algumas têm muito mais peso sobre mim, e eu me lembro delas todas. Todas as vezes que eu penso em desistir, que eu oro, que eu estou sendo afligido por tantas coisas, Deus fala para mim: não tem acordo. O que eu falei é o que eu falei. E aí eu falo: Deus, mas é tão improvável. Deus fala: eu não estou trabalhando com a probabilidade do homem, eu estou trabalhando com aquilo que eu falei. Não tem acordo. Irmão, você não tem, escuta o que eu vou te dizer, você não tem a permissão para desistir daquilo que Deus falou que Ele vai fazer. Não tem acordo. Toda vez que o Satanás esfregar na tua cara, você fala: eu não tenho permissão, Satanás, eu vou continuar marchando. Todas as vezes que o medo falar: cessa, para de orar, para de ir nessa igreja, para de ir nessa célula, para que você insiste tanto? Olha só, você está se passando por ridículo. Olha o que as pessoas estão dizendo. Querido, olhe para a fuça desse demônio e diz: não tem acordo, Satanás, não tem tratado de paz, ou é eu ou é você. Eu vou continuar caminhando sobre a palavra que Deus liberou. Irmão, nós estamos em um tempo onde nós queremos a terra, mas nós não queremos eliminar o inimigo. Nós preferimos aliança. Ah, pastor, está tudo bem, o meu filho já vai na igreja, pelo menos uma vez na semana, está ótimo, né? Não está ótimo, não tem acordo. Ah não, pelo menos o meu marido já deixa eu ir lá. Não tem acordo, meu irmão. É até o dia que ele descer as águas e se batizar e converter e entregar a tua vida para Jesus. Não tem essa mais ou menos. Não, mas pelo menos eu estou num lugar que eu já não estou igual eu estava antes. Não tem acordo. É aquilo que Deus falou. Pelo amor de Deus, levanta a tua mão e fala assim: eu creio. Efésios 4, 27 fala, um versículo petitinho: não deis lugar ao diabo. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não abra possibilidades, não abra brechas. Frequentar a igreja talvez não vai mudar a tua vida, mas se relacionar com Jesus vai mudar totalmente. Está entendendo?
Será que você não tem portas abertas, brechas abertas? Será que você é alguém que não toma posição? Pastor, é o que eu vou sair de casa, meu filho fala, eu não vou. Eu falo, entra nesse carro. Entra nesse carro agora. Você não tem opção não. Irmão, será que você não faz acordo demais com as posições que você deveria tomar e não toma? Será que você não faz acordo demais com as decisões de homem da casa, de marido, de sacerdote do seu lar? Será que você não toma posições? Será que você não faz acordo demais, com medo? Ah, lá em casa o povo não ora, por que você não chama eles para orar? Por que você não é o cara que pega a Bíblia e puxa na sala e fala, nós vamos orar agora, mulher, filho, todo mundo, se tiver cachorro vai orar também? Está entendendo, sim ou não? Por que você não é esse cara? Por que você, sabe, às vezes você arde por falar de Jesus, mas tem acordo com o medo? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Eu estava agora à tarde na minha casa, eu estava pensando, olhando para esse texto, e eu me lembrei de uma coisa que eu falei o ano passado, final do ano passado, e eu falei com Jesus, eu não tenho acordo, eu vou cumprir essa palavra. Eu falei com Jesus no ano passado, esse ano 2024, eu vou pregar pelo menos uma vez a cada mês em uma escola. Eu vou em uma escola por mês, pelo menos. Eu vou falar sobre ansiedade, eu vou falar sobre depressão, eu vou falar sobre pânico, eu vou falar sobre Jesus. Chama Hope School, esperança para a escola. Pelo menos uma vez. Porque não tem acordo de paz entre eu e Satanás, irmão. Uma vez que você quer acessar a terra prometida, você precisa entender que você vai enfrentar gigantes. Amém ou não amém? Sabe que você tem tomado posições? O nosso adversário, ele sempre vai tentar nos fazer retroceder, voltar atrás. E sabe que a maior estratégia é a distração, é distrair você e lhe causar medo. Jó, capítulo 3, versículo 25, ele diz o seguinte: aquilo que eu temia, que eu tinha medo, me sobreveio, e aquilo que eu mais receava, aconteceu. Gente, olha que texto. Aquilo que eu tinha medo, me sobreveio, aquilo que eu receava, aconteceu. Interessante isso, né? Jó está dizendo, gente, aquilo que eu mais tinha medo, que eu mais receava, aconteceu. Qual foi a distração de Jó? A distração de Jó foi deixar o campo da sua mente, o campo onde Deus trabalha, que é a nossa fé, que é a nossa crença. Ele deixou ser acessada pelos filhos dos heteus, pelos filhos do pânico, pelos filhos do medo. Aquilo que eu temia, aconteceu. Sabia que existe uma estatística que grande parte daquilo que você tem medo nunca vai acontecer? Você sabia disso? Grande parte daquilo que você tem medo nunca vai acontecer. Mas Jó fala, aquilo que eu tinha medo aconteceu. E é por isso que o diabo, ele quer causar em nós sensações. Sensações. Querido, a maior estratégia de distração do foco da terra prometida, dos heteus, é causar em você sensações. Olha para mim. O diabo, ele é expert, ele é federal em causar em nós sensações. Sensações. Até que você comece a falar. Jó falou, aquilo que eu mais temia, aquilo que eu mais tinha medo, aconteceu. Por quê? Porque Jó talvez deixou abrir no campo da sua mente um acesso de sensações. Irmão, eu lembro uma vez que eu dei uma crise de ansiedade tão grande que eu tinha certeza que eu estava morrendo. Tinha certeza. Só o médico e os aparelhos lá do elétrico não tinha. Mas eu tinha. O médico falou, não, mas você não tem nada. Eu falei, mãe, eu estou morrendo. Mas você não tem nada. Eu falei, mas eu que sei, eu estou morrendo. O médico falou, mas o exame não está falando isso não. Sensações. Os filhos dos heteus, os filhos do pânico. Instala dentro da sua mente um vírus, porque não é nem drive, é um vírus.
de sensação de medo, de sensação de pânico, de sensação de incerteza, de sensação de improbabilidade, de sensação de morte, de sensação de tristeza, de sensação de fracasso, de sensação de derrota. E você começa a pensar, e daqui a pouco você começa a falar, e daqui a pouco começa a acontecer. Sabe por quê? Porque é assim que os filhos do pânico trabalham. Olha aqui para mim. Eu não vou te falar que eu tenho certeza, porque não está na Bíblia, mas eu posso te afirmar por um achismo. É engraçado afirmar por um achismo, mas é o meu achismo, tá? Por isso não é nenhuma heresia, é o que eu acho. Que esses caras heteus aqui nunca tiveram uma guerra na vida. Eu acho que os heteus nunca lutaram, mas eles tinham sensações. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala, e isso eu posso te afirmar, que quando os heteus chegavam, eles fugiam. Então talvez esses caras nunca lutaram, porque nunca ninguém teve coragem de falar, deixa eu ver se esse aço seu aí é bom mesmo. Vem pro tapa aqui, vamos ver se esse negócio seu funciona mesmo. Ou vamos ver se de fato você é guerreiro. Por quê? Porque é assim, querido. Será que você já chamou pro tapa as sensações que o diabo falou que ia acontecer? Será que você chamou para o vamos ver aquilo que o diabo tentou instalar dentro de você para causar medo? Então vamos ver se eu vou morrer mesmo, deixa eu ver. Porque Ele é o autor da vida. Se Ele colocou o respirar, é Ele que tira o respirar. Se Ele fez bater, é Ele que faz parar. Se Ele falou que vai acontecer, é Ele que cumpre a sua palavra. Ei, meu irmão, Deus está chamando você hoje para declarar sobre qualquer falácia de Satanás. Amém ou não amém? Sensações, declarações de medo, chamando a existência o medo. Alguém diz o seguinte, que a palavra, ela tem poder. A Bíblia diz que nenhuma palavra de Deus, o quê? Volta vazia. Eu posso te dizer que nenhuma palavra sua também não volta vazia. Vocês estão comigo, sim ou não? Agora, quando eu digo vazia, aí eu te falo, depende do que está preenchendo essa palavra. O que está preenchendo as suas palavras? O que está preenchendo a tua boca? Eu não canso de dizer, 2024 vai ser o melhor ano, 2024 vai ser um ano profético, 2024 nós vamos voar. Amém ou não amém? Eu lembrei de um amigo meu que o pai dele mandou uma mensagem para ele, 00:30 e pouco. Esse vai ser o melhor ano da nossa vida. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Irmão, não tem vai ou não vai. É o melhor ano da nossa vida. Eu faço piada com ele até hoje. Vai ou não vai, irmão? Vai ou não vai? Não tem isso, vai ou não vai. Já é. Deus já está fazendo. E eu quero acessar aquilo que Deus está fazendo. Salmo 34, versículo 4. A Bíblia fala, busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus medos. O que você tem medo? Deus pode te livrar. Do que você está com medo? Deus vai te tirar daí. Provérbios 29:25 fala, quem teme ao homem, quem tem medo do homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor estará seguro. Então, meu irmão, quem muda o seu estado emocional, quem muda as sensações que você tem, é quem governa a sua vida. É por isso que existe um campo de batalha na sua alma, na sua mente, entre o diabo e a palavra de Deus. Por quê? Porque se uma vez que alguém toma o governo, toma a direção. Está entendendo? Quem toma o governo, toma a direção. E causa sensações. Eu quero desafiar você a superar todo medo. Talvez você diz, pastor, é muito fácil falar. Irmão, é necessário encarar isso. Todo medo, e dizer, todo medo foi levado na cruz do Calvário. O maior desafio hoje não é o QI mais. Antigamente falava o QI, o coeficiente intelectual. Eu te digo que não, que hoje o grande desafio é o coeficiente de atitude, é o QA. Por quê? Porque as pessoas têm medo, não fazem porque temem. Pais que transferem medo sobre os seus filhos, pais que geram medo sobre os seus filhos.
Ele tem medo a vida inteira de não sei o quê, porque a mãe falou a vida inteira. E o filho tem medo, que não sabe nem por que tem medo daquilo. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? Eu lembro de um dia que a gente estava em férias, em família. A gente foi para Campos do Jordão. Eu não conhecia lá, a gente foi junto. Eu, minha esposa e meus filhos. E a minha esposa, ela conseguiu fazer o passeio mais radical em Campos do Jordão. Depois vocês perguntam para ela. Tudo ela sabe lá, dos radical. Eu nunca vi aquilo, porque Campos do Jordão é lugar de namorar, né? Tem as vias de vela, uns negócios. Não, lá ela fez o trem mais radical do mundo. Desceu de trenó num trem lá, subiu de bondinha, nós fomos num parque lá, o trem mais louco do mundo, irmão. Aí, quando nós chegamos lá, o meu menino mais velho, ele é assim, vocês veem aqui, os parafusos dele não é meio... O menino é desenfreado. Eu tenho certeza, esse menino vai cair ao inferno. Eu tenho certeza. Anteontem ele falou assim para mim: pai, eu vou fazer um negócio quando eu crescer. Eu falei: o que é? Ele falou: eu vou morar nos Estados Unidos e eu vou ser missionário. Eu falei: é mesmo, Estados Unidos? Pensei, né? Estados Unidos missionário? O cara é bom, né? Daí ele falou assim: eu vou ser rico. Aí eu falei: piorou, missionário rico nos Estados Unidos? Piorou. Daí eu falei: isso vai ser só isso mesmo, assim, rico? Eu fui tentando. Ele falou: não, mas é porque você é jogador de futebol. Aí eu falei: entendi. Então você vai ser um jogador de futebol missionário que mora nos Estados Unidos. Falei: Aí ele falou: no carro. Olha que conversa mais viajada. Mas eu queria saber onde é que ia dar. Daí ele falou assim: eu vou fazer uma coisa que você não vai gostar. Eu falei: pronto, misericórdia. Porque esse dia falou para mim que com 13 anos vai fazer uma tatuagem. Aí eu falei: não tem problema, mas que seja o símbolo da Vale. Olha para mim, olha aqui. Aí ele virou e falou assim: eu vou fazer um trem que você não vai gostar. Eu falei: então o que é? Aí ele falou assim: ele falou que ia ser jogador, missionário e rico, né? Aí eu falei: o que você vai fazer que eu não vou gostar? Ele falou assim: eu vou levar um monte de gente pobre para morar comigo. Aí eu falei: esse menino é doido, cara. Um monte de gente pobre para morar comigo. Olha o coração dele, né? E aí eu lembro que esse menino, nós estávamos no parque lá, parque de um monte de coisa. Não era um parque de aventura, mas era um trem radical, cara. Irmão, lá tinha uma tirolesa, que foi o diabo que criou ela. Alguém lá falou assim: você vai criar um trem aqui. A tirolesa deve que tinha mais ou menos uns 30 metros de altura, eu não estou exagerando. Era o lugar que saltava, era, acho que talvez 2 aqui, ou 1,5 desse pé direito aqui, cara. E para piorar, ficava em cima de uma montanha. Não, o trem era terrível, irmão. Era o Zeteu que criou. Terrível. E aí, a minha esposa, o meu filho falou: eu quero ir. E eu falei: eu não vou. Aí a Camila sabe que é a sensação de manhã, mas vou lá realizar o sonho do menino, né? Aí ela está subindo a escada. Irmão, na escada deu tempo dela pensar muitas coisas. De tanto que tinha degrau para subir. Subindo, esse era redondo, subindo. Ela falou para mim que no meio do caminho, ela falou assim: eu não vou mais. Pedro, vamos embora, não vou mais. E o menino começou a chorar: mãe, mas eu quero ir. Aí ela ficou daquele jeito: nossa, eu vou descer daqui, eu estou aqui longe, de férias, vou largar o sonho do menino, senhor. E aí uma mãe enviada de Deus ou do inferno, não sei, falou assim para ela no meio do caminho: como é que foi, amor, que já falou? Falou assim: mas você não acredita, você não tem fé em Deus, não? Parece que a mulher sabia até que nós era crente. Você não tem fé em Deus, não? Vai, tem, mano, não sou bobo, né? Acho que ela pensou: não sou bobo, né? Aí ela falou assim: vai, o trem está ali, criou, segura, todo mundo pula. Ué, você não tem fé, não? Se Deus quiser, ele vai cair. Se não quiser cair, não cai. Aí ela falou: eu não sei como essa mulher entrou na mente dela. Acessou a mente dela. E ela subiu mesmo, e chegou lá. O meu menino arrumou os equipamentos, tudo, do bug do trem lá de pular. A Camila pôs também. Quando a Camila amarrou, ela falou assim, ela olhou assim, lá de cima, irmão, trem alto. Depois vocês pensam, chama tarundu o negócio. Quem vai falar de tarundu aqui? O trem alto. É a pior delas lá. É aquela lá. Trem alto. Ela olhou assim, ela virou e falou assim: eu não vou mais. Ok, eu não vou mais. O pessoal fez assim: já tinha pulado, irmão. Me pulou. Ela só amarrou, falou: agora tem que ir atrás. E pulou também. Minha mãe me ligou. Vocês é louco. Isso aqui. Vai matar um menino. Irmão, vou falar algo para vocês aqui. Mas naquela hora,
Eu não subi. Aí Deus falou para mim, eu lembro, assim, sabe, a gente não é doido, cara, você tem que ser prudente. Mas, por favor, não transfira os seus medos para os seus filhos. Gente, isso aqui é só um exemplo, tá? É claro que, deixa para ir numa barca dessa, eu não vou. Mas quando eu digo medo para os seus filhos, eu digo aquilo que você teme. Não deixa eles temer, não. Fala para eles, você vai sim. Ele falou para mim no carro: pai, eu não quero fazer faculdade. Eu falei: tá de boa, problema não faz. Mas o que você vai fazer? Aí começou a fazer um monte de ideia. Para que você vai ser um pai que tem que fazer sim? Você vai ser o que na sua vida? E daí? E daí, irmão? Você não tem controle sobre o futuro dele. Você não tem controle sobre aquilo que ele vai fazer. E para de sofrer, o menino tem 6 anos, 5 anos, já está lá. É porque você vai ser o que ele quiser, o que Deus quiser que ele seja. Para de transferir os seus sonhos sobre os seus filhos, suas realizações. Para de transferir os seus medos, os seus temores. Deixa eles voarem. Deixa Deus realizar através deles aquilo que Deus quer realizar. Uma coisa você pode fazer por eles: ore e leve eles a conhecer o coração de Deus. Amém ou não amém? Lucas 21, 26 fala que os homens iam desmaiar de terror apreensivo nos últimos dias. Olha o que a Bíblia está falando. A maior arma do diabo são pensamentos de medo, amplificadores de tragédia. Amplificadores, eu estou terminando. Você viu o que está acontecendo aí? Coronavírus, está acabando o mundo de novo. Amplificadores de tragédia. Irmão, amplificadores de tragédia. Isso aqui é um sinal. Eu vou te dar aqui alguns sinais que você está sendo guiado pelo medo. A pior das sensações é a antecipação. Pessoas que têm sido levadas pelo medo estão sempre antecipando a morte. Não passa nem na porta de velório. Ai, credo, ai, me dá um trem ruim. Pessoas que pensam em doença o tempo inteiro. O cara está com gás, está infartando. Medo de perder o emprego. Todo dia chega lá, eu acho que eles vão me mandar embora. Eu acho, hoje ele não falou direito comigo, vai me mandar embora. Sabe? Esposo, agora eu vou dar uma de leve. Marido, que quando casa, os bens é tudo no nome dele. Porque se separar, né? Vai que. Você tem medo? Você não vai cumprir a aliança? Você tem medo? Antecipação. Gente que está planejando a faculdade do menino tem 2 anos, sabe andar. Sabe, irmão, o medo ele é o oposto da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. O poder no medo de travar é o mesmo poder da fé de te alavancar. Os heteus foram os primeiros povos mencionados para Moisés, para aquele povo. Porque a promessa de Deus é que você vença todo medo. A palavra medo vem de phobos, fobia. Eu quero te dizer uma coisa. Você não é nada menos do que aquilo que Deus falou que você vai ser. Vai acontecer. Deus vai te libertar de todo o espírito de medo. Você está comigo, sim ou não? Sim ou não? 2 Timóteo 1,7 fala que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Agora eu vou acabar agora e eu quero ser um pouco, não tem uma pregação que eu acho que eu contrario as pessoas, mas eu quero ser contrariado aqui agora. Não tem problema, que eu também não importo se você vai gostar. Mas eu preciso te falar uma coisa. Para de engolir essa falácia do sistema, das pessoas, da cultura. Não. Mas sabe o que é isso? É a síndrome do pânico. Ah, mas isso aqui é a depressão, é a ansiedade, é a crise de... Irmão, eu sei, eu já tive crise de ansiedade, eu sei que é uma doença, amém? Eu sei que depressão é uma doença, eu não sou burro não, amém, gente? Não sou ignorante não, eu sei que crise de pânico é doença, amém? Eu não sou burro não, mas eu posso te falar uma coisa, e quero te questionar, qual é a origem disso? Qual é a origem disso? Onde é que está a origem disso? Onde é que está a origem do medo? Você sabe? Eu posso te falar onde é que está a origem do medo. A origem do medo, aonde a primeira vez que aconteceu a palavra medo, sabe onde é que foi? Quem sabe? Éden, jardim do Éden.
E se você entender isso aqui e voltar, a gente não tem que voltar? Eles não falam que a gente tem que voltar? Volta lá, então nós vamos voltar. Sabe onde é que está a origem do medo? Lá no Éden, Gênesis 3:9. Quando o homem cai, a Bíblia fala que o homem se esconde porque estava nu. E a Bíblia diz que o homem se escondeu porque teve medo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa palavra, medo. O homem se esconde porque teve medo. E aí Deus pergunta: quem te falou que você está nu? Quem falou para você? A gente conversa todo dia e você está nu. E como é que você sabe o que é nu agora? Por que você está com medo? Por que você está se escondendo? Irmão, presta atenção. Naquele momento, Deus olha para ele e fala assim: você comeu, né? Você me desobedeceu, né? Olha para mim, vamos lá. Eu quero terminar aqui, cara, te dando essa chave. Eu acho que eu não podia ser pregador, eu fico doido. Irmão, a base do medo. Olha aqui, vamos lá, origem do medo. Onde é que está o medo? Pânico, depressão, ansiedade. De onde é que saem essas doenças? Sabe de onde? Lá do Éden. A base do medo é a quebra de um relacionamento profundo. Pode me tacar pedra, posso sair daqui escoltado, chamar a polícia para mim, que o pastor falou que a base do medo é, mas não é eu não, graças a Deus, irmão, que é bom pregar a Bíblia, é o homem caiu, o homem teve medo. Aí eu quero te falar uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar. Todo afastamento causa medo. Causa ou não causa? Quando o teu marido começa a afastar da esposa, o que você começa a fazer? Aí começa a ficar com medo. Tem esquisito, hein? É ou não é? Quando o filho começa a afastar de você, você fica com medo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vamos lá. Fica. Quando o teu melhor amigo afasta de você, você fica com medo? E quando Deus afasta, você fica com medo. Medo. Por quê? Porque uma vez que eu estou aqui, nele, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à direita, mas eu não vou ser atingido. Eu escuto as balas passando, zunindo, mas não vai me acertar. Eu vejo o inferno se levantando, mas pode levantar, não tem problema, seus heteus, vocês vão cair. Ah, mas me falaram que a crise está vindo. É verdade, mas eu não estou no lugar de crise, eu estou no centro da vontade de Deus. Ah, mas eles falaram que fizeram a macumba, mas não tem problema, a Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, a quem temerei? De quem eu vou ter medo? De quem eu vou ter medo? Você pode ficar de pé no teu lugar e levantar.